E aí pessoal, tudo beleza? Espero que estejam todos bem. E hoje a gente está um pouco nostálgico, né? A gente fez aí recentemente os melhores e piores, né? Filmes, séries e jogos de 2023 até o momento. Mas vamos prosseguir aí com agora uma nostalgia, e uma nostalgia boa, porque vamos falar aí sobre as séries que lançaram há 10 anos atrás, né? Essas séries estão fazendo aí 10 anos de seu lançamento, beleza? E assim, a gente tem aí uma pequena, coisa para falar, que seria que essas séries, elas vão ser as séries que lançaram no ano de 2023. Muita gente coloca aí nas listas, né, a temporada, eu acho que 4 ou 5, eu acho que é 4, de Breaking Bad, mas não é, né, a nossa intenção falar das temporadas de 2013, por exemplo. A gente vai falar das séries que lançaram naquele ano, tranquilo? Então, sem mais enrolação, já vai largando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque assim, esse aqui já pode ser um quadro aqui do canal que a gente pode fazer anualmente, assim como os melhores e piores do ano, tranquilo? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo que tem várias coisas pra gente falar. E antes de começarmos de fato, né, que o vídeo, posso falar que tem muita série que foi lançada, né, no ano de 2023, assim como todos os anos. Então é a minha experiência e é a minha lista. Então você pode deixar aí nos comentários qual é a série que você mais gostou, né, no ano de 2023. E tem assim uma cacetada de séries, vai estar passando algumas aqui para vocês, né? E essa lista basicamente é uma lista que não entrou no vídeo, né? A gente vai ter um Highlight Reels lá no final, mas essa aqui é a lista que não entra nem no Highlight Reels, para vocês verem que tem muita série boa. Começando aí com a queridinha da galera, uma galera aí que até acha melhor do que a série, né, principal dessa saga. Estou falando da série The Originals. Essa série, ela é uma série spin-off de The Vampire Diaries, eu acho que esse é o nome, né, correto aí de se falar. E assim, né, foi aí um certo sucesso, porque, né, a série principal, The Vampire Diaries, estava fazendo um sucesso absurdo, e nessa onda, né, que estava acontecendo na época de vários spin-offs, crossovers e coisas do tipo, a saga, né, os produtores ali quiseram fazer uma ramificação contando outras histórias em outras produções, e assim surgiu então The Originals, que foi aí produzida pela CBS e em parceria com a Warner, e que passou aí no canal DCW, e hoje está disponível no Prime Video. E essa série, ela explora, né, o mundo fantasioso aí de vampiros, lobisomens e coisas do tipo, então é bem interessante essa série. Só que fica aqui um alerta que hoje em dia você pode, né, ter algumas estranhezas ao assistir essa série, porque na época, né, em 10 anos atrás, em 2013, a série ela era mais voltada aí para um público jovem, né, um público mais adolescente, então tem alguns maneirismos na série que fica aqui o alerta, mas não tira nada o brilho dela, né? Para quem assistiu na época aí já tá ligado que a série até que, né, compensa em vários momentos por conta da complexidade aí e da explicação dessas criaturas fantasiosas. She's not. This is an insult to her memory. E seguindo aí para a vermelhinha Netflix, isso mesmo, né? A Netflix estava ali nos seus primórdios, né, dessa parada de streaming e trazendo conteúdos originais, né? Algumas séries aí vocês podem conferir, por exemplo, no nosso vídeo, né, na nossa saga dos streamings, que vai estar aí no card para vocês um pouco mais sobre a Netflix. E que nesse começo aí eles estavam pegando séries que já haviam sido lançadas em outros lugares e tal, ou produzidas por outras produtoras, e também séries que estavam passando simultaneamente com outros canais ali. Eles também tinham, né, algumas séries originais produzidas por outras produtoras ali, que é o caso da série Orange is the New Black, que foi produzida pela Lionsgate e que, né, estreou aí como série original Netflix. Então foi um grande burburinho aí na época, principalmente porque ela estava realmente entrando no mainstream, né, por assim dizer, em 2013. Então ela realmente estava ali no começo e nada tão grandioso como é hoje, né, com séries sendo produzidas, sei lá, a todo momento aí, todo mês tem série nova, original, né? Naquela época era um pouco mais difícil aí pra Netflix. Ela basicamente traz o dia a dia das presidiárias de um presídio, né, feminino, que tem ali
claro, os seus dramas e que também, né, tem alguns planejamentos ali de tentar escapar. Então tem várias coisas interessantes dentro dessa série, porque não é algo tão comum a gente ver sendo explorado, né? Essa questão aí de presidiárias, né, mulheres, feminina mesmo. Então pegou um público um pouco diferente, porque geralmente quando esse tema é, né, explorado, geralmente é mais pro público masculino. Já essa aqui pegou um público gigante, né, claro, dos homens também, mas ainda maior na questão, né, do público feminino, que é um público um pouco diferente. E foi uma das portas de entrada para hoje, né, termos aí várias e várias, né, séries aí do gênero e que abrangem, né, um público ainda maior. E é sim uma das melhores séries do ano de 2013. Então fica aqui a nossa recomendação. I am a force to be reckoned with. Somebody's getting a little big for her panties. I am going to bury you. They hate me, I hate them. Our relationship is... E outra série que também pegou um público um pouco mais feminino, principalmente por conta dessa onda de pessoas que estavam entrando, né, no mundo dos streamings, e esse público queria, né, várias outras séries. E a série que eu estou falando é a série Hannibal, que é a série baseada no canibal mais famoso do mundo que não existe, que trouxe muitos aspectos para séries que hoje a gente vê por aí, né, como séries de true crime e coisas do tipo. Então Hannibal abriu as portas, não foi a primeira, mas abriu a porta para um público um pouco mais mainstream, porque eles realmente se baseiam, né, em outras obras inspiradas aí nesse Hannibal Lecter. Então tem um ponto de virada aí sobre essa série, contando aí a história, né, do assassino que realmente estava ali explorando, né, basicamente ali alguns mares um pouco diferentes na culinária. Então é uma parada bem bizarra, né, no âmbito aí de canibalismo, né, claramente, mas ao mesmo tempo é uma série bem interessante de como ele fazia, né, essas coisas e como ele lidava com isso, né, e lidava com a própria polícia. E o final, assim, eu gostei bastante e é bem chocante, para dizer o mínimo, o que acontece ali ao decorrer da série. Então fica aqui a nossa recomendação, ainda mais você que curte aí uma história de true crime, não é bem o fato dessa, mas você pode sim gostar. E seguindo novamente para a Netflix, que trouxe mais uma série, né, em parceria com várias empresas. A série A Lista Negra, ou The Blacklist, foi produzida pela Universal em parceria com a Sony e passou no canal NBC. Mas a Netflix adquiriu então os direitos para passar a série, né, na Netflix. Então você conseguia, né, assistir das duas formas ali. O que, como eu disse, o streaming estava crescendo naquele momento e com isso eles acabavam atraindo mais pessoas, porque realmente era um público um pouco diferente, né? Um público que estava mais na internet e coisas do tipo. E a série é bem interessante porque traz a história, né, de um mafioso, basicamente, né, a grosso modo aqui, que havia sido preso, mas não assim, só preso, né, ele estava com alguns requintes de vingança aí, porque ele estava ajudando, né, a polícia ali, o FBI, eu acho que é o FBI, faz um tempo que eu não assisto aí a série, né, mas eu acho que é o FBI. E ele estava ajudando eles então a capturar, né, vários criminosos importantíssimos, dando assim, né, o nome desses criminosos aí para o FBI, né, para eles conseguirem investigar e prender essas pessoas, fazendo então assim, né, a Blacklist. Então era mais ou menos essa a proposta da série. E assim, é uma série de investigação bem legal, né? No estilo aí, por exemplo, de The Mentalist e nessa proposta aí. Só que no caso, né, ele está meio que manipulando as duas partes, né? Tanto os seus colegas de trabalho aí, quanto a própria polícia e o FBI. Então tudo isso eram marionetes no seu jogo ali. O que eles tentam realmente é tirar o máximo dele, não dando tanta corda assim para ele. Então tem vários momentos interessantíssimos aí desse atrito entre ele, o FBI e também, né, o próprio lado mais sombrio aí, né, do crime organizado, né? Então, assim, é bem interessante e bem diferente.
e tem muita gente que não assistiu. Então se você ainda não assistiu The Blacklist, vai assistir, porque é uma série bem interessante, principalmente nesse âmbito aí de investigação, criminalística e coisas do tipo assim, só que, né, com aqueles momentos aí de ficção. Então vai com calma aí, que não é um negócio tão real assim. Chase County Sheriff, this is Officer Ethan Penwood. How far are those units? E como eu disse, a Netflix estava passando o rodo aí na televisão basicamente, né, pegando várias produções aí. E com Brooklyn Nine-Nine não foi diferente, né? A série estava, né, sendo produzida pela Universal e foi passado aí no canal da NBC e também na Fox. E então, né, era um público ainda maior que a Netflix estava atraindo, né, para dentro do catálogo. Mas isso só chegou alguns anos depois, né? Então, foi produzido e foi passado naquela época, né, o Brooklyn Nine-Nine, assim como outras séries que eu já mencionei. Então, na época estava passando nesses canais e depois a Netflix atraiu, né, para dentro do catálogo. Então, cuidado aí com o que você está achando, né? Mas enfim, Brooklyn Nine-Nine trouxe alguns anos depois para o catálogo da Netflix e a série foi bem legal mesmo, né? A série é uma série de comédia com estilo aí da sitcom, né? Comédia de situação. E Brooklyn Nine-Nine trazia um público, né, bem grande, como eu disse, porque era uma série um pouco mais mainstream, né, se a gente pode dizer assim. E a série, ela basicamente aborda, né, como personagem principal o Jake Peralta, que seria ali, né, o principal foco, né, de Brooklyn Nine-Nine, porque ele era basicamente um policial aí de investigação, né, um detetive. Ao mesmo tempo que ele era brilhante em certos aspectos, ele era muito imaturo. E essa característica dele rende várias coisas engraçadas, como para ele, né, como um comandante aí do seu esquadrão, mas também para o seu esquadrão, que se vê aí em vários momentos em meio a tretas, basicamente. Ela é bem divertida, bem legal mesmo, e que rende vários, né, memes pela internet até os dias de hoje. E assim, é uma série bem interessante e para quem gosta aí de sitcom, é uma boa pedida. E claro, depois, né, a Netflix veio abocanhar aí essa série. Ignore me and continue shopping? Little help! Yes, he did get away. But some bonus good news. I got you hazelnut. E agora, né, uma produção original da Vermelhinha mesmo, né, a produção da Netflix, House of Cards. Isso mesmo, a série teve um apelo gigantesco, principalmente pelo momento em que ela lançou ali e pelas coisas mais políticas que estavam envolvidas, né, dentro do próprio âmbito da série, mas também, né, alguns pontos baseados aí em talvez alguns fatos reais. E assim, era bem polêmica, né, a série na época, mas mesmo assim a polêmica da época nem se compararia ao que viria depois, né, envolvendo o personagem, né, o ator que faz o personagem principal se envolveria ali com denúncias de assédio sexual. Então, assim, a série causou treta de vários âmbitos diferentes. E ao contrário das outras, né, séries que eu mencionei que estão no catálogo da Netflix, essa aqui, ela foi, né, lançada direto na Netflix mesmo, a produção da própria Netflix, que é baseada aí também na série, né, House of Cards, mas a série britânica, se eu não me engano, que tem ali alguns episódios apenas. Já a série da Netflix tem algumas temporadas, então eles pegaram essa história, né, que estava sendo contada ali e ampliaram de uma forma gigantesca. E diferentemente, como eu disse, das outras séries que chegaram posteriormente ao catálogo da Netflix, essa aqui foi lançada em 2003 na Netflix e trazia a história, né, de basicamente de Frank Underwood, que seria ali, né, o candidato a presidente dos Estados Unidos, e tudo o que envolvia a campanha, o modus operandi, né, de uma campanha dos Estados Unidos e também as polêmicas que tem aí pelas teorias da conspiração. Então, para quem gosta desse âmbito mais político, é uma série insana, principalmente, né, porque contrasta aí com um dos maiores governos do mundo e quão poderoso é o presidente, né, desse país gigantesco, né, com uma influência enorme, e como é a luta para chegar, né, a este ponto, a ser o homem mais poderoso do planeta. Então, se você não assistiu ainda House of Cards, vai assistir, porque assim, é insanidade. Vai assistir. Have you, Underwood,
2016. E aqui no nosso quarto lugar não tem como, né? Eu teria que colocar ali um anime. E logo mais vamos ter um desenho. Então fica ligado aí, porque tem surpresa ainda neste vídeo. E claro que o anime, né, que lançava 10 anos atrás, que completa, né, hoje 10 anos, é o anime Shingeki no Kyojin, ou também conhecido aí como Attack on Titan, ou Ataque dos Titãs, se você preferir. Esse anime quebrou várias barreiras, né, e se tornou aí um anime mainstream, e considerado por muitos, inclusive por mim, um dos melhores e maiores, né, animes de todos os tempos, maiores em âmbito geral, né, não em questão de episódio ou coisa do tipo. E para muitos é um anime que abre a porta, né, para o mundo dos animes para muitas pessoas. Por isso ele se tornou um mainstream, porque ele é bem brutal, a história dele é bem completa e complexa, mas você fica preso a ela, assim como é, por exemplo, né, Death Note. Então quando você for recomendar a uma pessoa, né, um anime, você recomenda Death Note e talvez um Attack on Titan hoje em dia, né, um Shingeki no Kyojin. E esse anime, ele quebra tanto, né, os parâmetros de várias coisas, que é isso que faz ele ser maravilhoso. Além dele quebrar os parâmetros, né, de ter se transformado aí em um anime mainstream, ele quebra os parâmetros dos próprios animes, porque ele traz aí basicamente pessoas gigantes aí, né, os titãs, que devoram as pessoas, mas simplesmente por devorar, porque eles não fazem a digestão dessas pessoas. E a sociedade vive como se fosse um mundo pós-apocalíptico, e um mundo pós-apocalíptico muito diferente do que a gente já conhece, né? Eles realmente se fecharam em grandes muralhas gigantescas, porque, né, para se proteger aí desses titãs, tem que ser muralhas gigantescas, se privando aí do mundo exterior, né? Tentando ali manter as coisas mais, né, seguras aí para a população mundial. E ao que se tem conhecimento aí, esse é o único mundo, ou a única cidade, né, se a gente pode chamar assim, que sobrou no mundo, porque os titãs realmente, né, devoraram aí o mundo aí inteiro, né, assim, para não dar spoiler para vocês, tranquilo? E toda essa estrutura e toda essa sociedade se abala quando o titã colossal acaba destruindo a primeira muralha, e o caos se instaura. E todo esse mundo, né, como se já não bastasse, vira ainda mais de ponta cabeça, né, colocando aí a civilização e a sociedade em xeque. E então surge aí vários personagens, né, que ficariam conhecidos aí, né, pelo anime, como o próprio Levi, e também, né, o principal aí, o Eren, que é o personagem que a gente acompanha realmente na série, porque ele sim é o ponto inicial dessa treta toda, né? Então é muito interessante ver a construção dessa história, e se você ainda não assistiu, vai assistir, porque é um anime insano, insano. Vai assistir Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, se você preferir. E agora começando aí com o nosso pódio, né, em terceiro lugar, a série Vikings, que assim, trouxe várias tretas aí recentemente, mas eu comento aí, né, um pouco depois aí, mais pro finalzinho do tópico aqui. Então, né, basicamente a série Vikings também, né, é uma série que passava, por exemplo, no canal History, e que posteriormente, né, algum tempo depois, a Netflix viria a abocanhar, né, e essa série acabou ganhando aí um fôlego novo. E a série, né, ela era produzida pela MGM para o canal History, e depois, né, como eu disse, a Netflix, né, pegou a série aí, e a série realmente explodiu. E a série ganhou várias temporadas, inclusive um spin-off, né, Vikings Valhalla, que está passando agora na Netflix. E a série conta, né, como foi aí a expansão dos Vikings, mas com alguns maneirismos e também, né, alguns momentos de ficção, coisa que não existiu de verdade. Assim, os personagens até existiram, mas o âmbito da história deles foi um pouquinho diferente, então ali para âmbito do roteiro e a série ficar, né, boa aí, de uma qualidade excelente, eles tiveram, claro, dar aí uma famosa exagerada em alguns aspectos, mas a grosso modo aquilo realmente aconteceu, né, mas não de certa forma do jeito que aconteceu. Mas a gente viria depois, né, na série The Last Kingdom, um pouco mais de veracidade nesses aspectos aí de realidade, mas em alguns aspectos. Então a série Vikings abriu a porta para esse tipo de série um pouco mais brutal,
algo parecido com o que estava sendo, né, feito aí com Game of Thrones, que estava vindo, né, com essa onda de violência e coisa do tipo, e Vikings, né, seria aí uma série que estava seguindo essa onda. Por isso ela ganhou, né, um público bem forte aí, por conta da sua brutalidade e também, né, pelo âmbito um pouco mais 18. E segue aí a vida, né, e a história de Ragnar Lothbrok, que explorou ali, né, ao contrário de vários dos seus colegas aí, o mundo fora, né, das terras nórdicas, tentando aí achar as terras, né, distantes e ao longínquo mar, basicamente. Então eles realmente exploraram e expandiram o Império dos Vikings. E é basicamente essa história, como ele expandiu, né, as tretas da sua família, do seu povo, da sua aldeia e coisas do tipo. Então é bem interessante. Se você ainda não assistiu, vai assistir Vikings. Mas cuidado, porque, como eu disse, é uma série mais 18, então não assista com as crianças na sala. Por isso eu acho que também, né, foi um dos fatores que influenciou esse sucesso. E as polêmicas que envolveram, né, a série recentemente é que a MGM foi comprada pela Prime Video, ou seja, como Vikings é uma produção MGM, agora pertence à Prime Video. O que isso, né, vai significar aí no âmbito da própria produção, sair ou não do catálogo da Netflix, não sabemos ainda, né, como é esse contrato aí que a Netflix tem com a MGM, no caso que agora é Prime Video. Então vamos ficar aí no aguardo para ver o que vai acontecer. E a animação que eu falei pra vocês, né, o desenho, se vocês preferirem aí, que lançava 10 anos atrás e que é, assim, insano, é o desenho Rick and Morty, isso mesmo. Eu já assisti umas 4 vezes, né, todas as temporadas. É um anime, um desenho, né, insano, bem divertido, que mexe com tudo que você imaginar, questão de religião, violência, né? Então não é um desenho para crianças. Fora que mexe com a parte do multiverso. E como vocês sabem, eu gosto muito de multiverso, né? Só que eles pegam um conceito de multiverso e destrincham de uma forma insana. E quando eu digo insana, é insana mesmo, tem de tudo, tem coisas assim que você nunca imaginaria nem nos seus piores ou melhores sonhos, então é uma insanidade. E segue basicamente, né, a vida de Rick Sanchez, né, que é aí o avô de Morty, então é mais ou menos essa pegada, a aventura do neto com o seu avô, que estão ali, né, explorando aí a vastidão do multiverso. E o Rick Sanchez seria aí o ser mais inteligente do multiverso, e ele seria o ponto 1, né, o ponto chave de toda essa treta. E essa é aquela famosa série que não precisa acabar, então por favor, não acabem Rick and Morty, pode fazer aí pra sempre, né? Então assim, é bem legal mesmo, e principalmente não assistam com as crianças na sala, hein, porque como eu disse, é uma série pesada, assim, não é das mais pesadas, mas é mais 18. E pra quem gosta de multiverso, é a melhor série aí, né, animada ou desenho aí, ou no âmbito de qualquer coisa da ficção que você vai assistir. Então é insana. Vai assistir Rick and Morty. Wow. Hey, Morty, little tip. Don't clean DNA vials with your spit. Let's go. I'm driving this time. No more guest animators, man. E pra mim, a número 1, né, série aí de 2013, é uma série produzida pela BBC, né, e passada também, né, no canal da BBC, e que posteriormente a Netflix viria, né, atrair aí para o seu catálogo, que é a série Peaky Blinders, isso mesmo. Peaky Blinders é uma série insana, baseado também, né, nos fatos reais, só que, como eu disse, tem aquela exagerada, tem aquela poetizada, né, mas isso não tira nada o brilho dessa série, que se tornou uma série mainstream gigantesca, né, tinha pessoas até fazendo o corte dos Peaky Blinders, né, então assim, foi bem bizarro, né, principalmente nessa época aí dos cortes de cabelo. Eu não fiz, né, eu fiz só o do Ronaldinho lá em 2002, mas só também. Mas assim, para uma série mexer tanto, né, na própria cultura, ela não pode ser, né, de fato ruim. E ela não é uma das melhores séries aí do catálogo da Netflix, disparado, junto aí com outras dessa lista, e que basicamente conta aí a história, né, dos Peaky Blinders, ou mais precisamente de Thomas Shelby,
que era o líder, né, da família Shelby, mas também o líder dessa organização criminosa, que em âmbitos gerais era uma gangue ali, após ali a Primeira Guerra Mundial, onde os veteranos de guerra que estavam retornando não tinham basicamente empregos, né, eles realmente deram a vida para o seu país e ninguém queria basicamente os contratar, então eles acabavam indo, né, para esse lado mais de gangue, mexendo ali com contrabando, coisas proibidas, cobrando pessoas ou até mesmo cobrando, né, para a segurança, né, das pessoas. Então eles realmente acabaram indo mais para esse lado. Não eram todos, né, mas a grande maioria, né, com traumas ali e questões psicológicas, acabavam entrando nesse submundo aí. E claro que o Shelby era um desses veteranos e ele cresceu muito o seu negócio, né, com esse fator. Então ele explorava realmente esse lado mais obscuro da coisa, né? Vendendo coisas proibidas, indo pro lado do crime. Então ele realmente montou o seu império dessa forma. Até chegar a um ponto em que ele começou, né, a ver que isso não o levaria, né, a grandes proezas no âmbito da história mundial. E aí ele começou a entrar um pouco mais na parte legal da coisa, indo também pro lado político, porque realmente ele era muito bom nisso, né? Ele não era aquele cara que realmente sujava as mãos. Quando era necessário, ele fazia. Mas ele era o mandante da treta toda. E essa série é insana, insana. Se você ainda não assistiu, tá esperando para assistir, vai assistir Peaky Blinders, que é assim, diversão garantida, né? Uma série insana, excelente demais, que está aí no catálogo da Netflix. Vai assistir Peaky Blinders. No cocaine, no sports, no selling fortunes, no racing, no fucking sucking petrol out of their fucking cars. And you, Charlie! E bom, pessoal, então esse foi o nosso top 10 das melhores séries, né, do ano de 2013. As 10 séries que completam 10 anos, né, de seu lançamento original. E eu queria saber de vocês, né, qual é a sua série favorita, né, de 2013? Qual que é a série que realmente te fez entrar aí, por exemplo, no mundo dos streamings, que estava começando aí a se tornar algo, né, que a gente vê hoje em dia. Enquanto você comenta, eu vou dar aqui, né, as coordenadas para o nosso grande editor, que vai soltar aqui o nosso Highlight Reels para outras séries que estão aqui agora, que também lançaram em 2013, né? E esse Highlight Reels pode ser que alguma das séries que você está comentando esteja aqui no nosso Highlights, beleza? Então, DJ, solta o som. E bom, pessoal, eu sei, o vídeo ficou bem completo. É um tema bem legal mesmo, né? Que a gente pode ver várias séries que estão aí completando 10 anos. Então, o que você estava fazendo há 10 anos atrás? Basicamente, né? Talvez você estava assistindo essas séries. Então, deixa aí nos comentários também o que você estava fazendo 10 anos atrás, beleza? Então, agora sim, eu vou pedir já para vocês o like, já aproveitando que você está aí embaixo deixando seu comentário. E deixando o like, você também, né? Pode ajudar a gente se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Confere aí para ver se a sua inscrição está ativa, que isso ajuda demais aqui no YouTube, né? Fora que você também pode nos ajudar ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque ainda temos aí
os jogos e os filmes que estão completando 10 anos este ano, tranquilo? E também ainda mais, né, se você quiser ajudar mais ainda o canal, você pode mandar para 1, 2, 3, 4, 5 amigos aí que estavam assistindo essas séries, que vocês estavam comentando sobre elas na época. Então manda para eles que eles vão curtir demais o vídeo, tranquilo? Então agora sim eu vou deixar aqui a nossa recomendação, né, as duas recomendações do final do vídeo. A primeira delas vai ser os melhores e piores de 2023, que está bem legal essa playlist, e também aqui do lado eu vou deixar a playlist que começamos hoje, que é a playlist nostálgica aqui, basicamente, com as coisas, né, que estavam sendo lançadas 10 anos atrás, que estão completando 10 anos esse ano, beleza? Vai estar aí para vocês. E agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!